Ele morreu aos 59 anos, o bicampeão da Fórmula Indy e medalhista paralímpico Alex Zanardi. O italiano faleceu de maneira repentina. Segundo um comunicado divulgado à imprensa, o bicampeão e ex-piloto de Fórmula 1 construiu uma carreira única no esporte. Primeiro no automobilismo e depois nos Jogos Paralímpicos, conquistando 6 medalhas em 2 edições. Alessandro começou a trajetória no kart. Disputou a Fórmula 3 italiana, subiu para a extinta Fórmula 3000 e fez a estreia na Fórmula 1 em 1991. Ele ficou na categoria 1994 e retornou em 1999. O melhor resultado foi um 6º lugar, aqui em São Paulo, no Grande Prêmio do Brasil, em 1993. O sucesso nas pistas veio nos Estados Unidos, a bordo da Indy, onde foi campeão em 1997 e 1998. A vida de Zanardi mudou em 2001, quando ele sofreu um acidente em alta velocidade na Alemanha. As 2 pernas tiveram que ser amputadas. 2 anos depois, o italiano passou a se dedicar ao paraciclismo, tornando-se uma lenda do esporte. Brilhou em 2 ciclos paralímpicos, com 3 medalhas em cada edição. Em Londres, em 2012, e no Rio de Janeiro, em 2016, conseguiu 2 ouros e 1 prata. A causa da morte não foi especificada. E para falarmos mais sobre ele, um dos maiores nomes do esporte italiano, nós recebemos agora o jornalista e diretor executivo do portal Grande Prêmio, Vitor Martins, a quem eu agradeço pela presença aqui no SBT News. Muito boa tarde, Vitor. Boa tarde, Leandro. Tudo bem? Tudo bem, querido. Prazer tê-lo aqui. Vitor, o Zanardi é uma referência que perdemos muito novo, com apenas 59 anos. Chama a atenção pela tão jovem, que ele era. Sim, Leandro, mas o resumo que você fez agora sobre a carreira dele Ele fala muito bem o que foi o Zanardi, mas ele chegar a 59 anos, no final das contas, por tudo que passou, representa muito da resiliência e da força que ele teve desde o começo, como você disse. Então, a carreira dele é muito coincidente o fato de que ele faz o melhor resultado na Fórmula 1, na primeira passagem dele, na última vez que o Senna ganha Interlagos em 93. Ele não tem uma passagem boa pela Fórmula 1 e vai para os Estados Unidos correr na Indy. Lá em 96, na sua primeira temporada, ele faz uma ultrapassagem que é tida como uma das maiores ultrapassagens de todos os tempos do automobilismo, quando na última corrida em Laguna Seca ele faz uma ultrapassagem sobre o líder da prova, Brian Herta, pai de Colton Herta, hoje piloto reserva da Fórmula 1 na Cadillac. Ganha 2 campeonatos na Indy, em 97 e 98, varrendo o campeonato, e aí ele ganha nova chance de voltar à Fórmula 1 em 99. Nessa ida na Fórmula 1, ele não faz nenhum ponto na Williams, e aí ele acaba perdendo a oportunidade de ficar na Fórmula 1 e volta para a Indy no ano de 2001, liderando a corrida em Lausitz, na Alemanha. Ele pega e é acertado a mais de 350 km por hora, que é quando ele perde as 2 pernas. Ele sobreviveu a 7 paradas cardíacas e continuou a vida no automobilismo. 2 anos depois, faltavam 13 voltas daquela corrida para ele terminar. 2 anos depois, ele volta a Lausitz para completar as 13 voltas que ele não completou com o carro adaptado, continua no automobilismo e depois se reinventa, como aqui diz na chamada, andando com o handbike, com o paraciclismo, com a bicicleta de mão, conquistando 8 medalhas em Jogos Olímpicos. Então, os 59 anos são um pouco olhando para um prazo de vida, mas ninguém esperava que ele fosse sobreviver, Leandro, em 2001. Então, ele tem um segundo acidente ainda, em 2020, quando ele também treinando, ele bate a cabeça num caminhão. Então, desde 2020 para cá, ele estava num estado que podemos dizer que se tratava de um estado vegetativo. Então, a vida dele sempre se tratou de sobrevivência. Eu disse aqui no Grande Prêmio, nas redes sociais, para mim, Zanardi é o maior exemplo de um esportista dos nossos tempos. E coincidente, falei do Senna agora em 93, que ele fez o melhor resultado no GP do Brasil que o Senna ganhou. Que coincidência ele morrer no mesmo dia em que morreu Ayrton Senna, 32 anos atrás.
Agora, Vitor, a trajetória de Zanardi, como você bem falou, foi marcada por uma superação. E o acidente de 2001 mudou a carreira e também a vida dele totalmente, não é isso? Mudou por completo, né, Leandro? Então, você imagina que uma figura como ele, piloto, amante de automobilismo, tentando se recuperar na carreira depois de uma passagem ruim pela Fórmula 1, a segunda dele, volta para a categoria que o consagrou. Ele tem um acidente, perde as duas pernas, então todo aquele conceito que você tem como esporte muda na sua cabeça, né? Mais ou menos comparando com o que Michael Schumacher vive hoje. Imagine que um piloto 7 vezes campeão da Fórmula 1 tem um acidente como teve Schumacher, bate a cabeça por causa que tem uma câmera no capacete, tem profundos problemas neurológicos e até hoje não consegue ter uma vida normal, né? Com todo esse tempo, mais de 10 anos que o Schumacher teve. Então, imagine como uma correlação dessas fica numa cabeça de uma pessoa que vive de velocidade e aí passa a ter um outro método de vida. Embora ele tenha continuado no automobilismo por mais 5 ou 6 anos depois, né, com corridas com carros adaptados, né, aceleração e freio nas mãos no caso, veio correr aqui no Brasil em 2007, 2008 para uma categoria chamada WTCC, que são carros de turismo. Aí ele muda por completo a concepção que ele tem do esporte e passa a se dedicar às bicicletas de mão, handbike, e como ele fez no automobilismo, se dedicou tanto que passou a ser o melhor, a referência do paraciclismo na sua categoria. Então, mudou por completo, mas a essência dele manteve a mesma de campeão. Agora, Vitor, Zanardi também teve uma passagem pela Fórmula 1, né? Mas houve ali uma certa dificuldade. Na sua avaliação, qual foi o problema na época? Era uma falta de estrutura, uma falta de uma equipe mais focada no trabalho na época? Na verdade, não. A minha câmera caiu aqui, perdão, Leandro, mas na verdade não, porque vários pilotos não se deram tão bem na Fórmula 1 e se deram bem, por exemplo, na Indy. Então, não há uma correlação muito específica pelo fato de ele não ter andado bem na Fórmula 1. Ele teve 2 passagens, a primeira dele andando por equipes pequenas e depois andando na Williams. A Williams, na época, em 99, embora tivesse uma década muito boa no automobilismo naquele tempo, não estava tão bem em 99, né? Estamos vendo aqui em imagens, inclusive, de quando ele estava correndo com o irmão de Michael Schumacher, Ralf Schumacher, na equipe. Schumacher, na época, fez 35 pontos pela equipe, Zanardi não fez ponto algum. Então, ele não se adaptou à Fórmula 1, a bem dizer. Mas não por conta dele ou por conta do carro em si. Realmente não casou, por assim dizer. Ele não era um mau piloto, muito pelo contrário. Um dos melhores pilotos que a gente viu nesse período em que ele foi campeão 2 vezes de uma forma avassaladora na Indy, mas que não deu certo, infelizmente, na Fórmula 1. Ok. Vitor, obrigado pela presença aqui no SBT News, viu, querido? É sempre lamentável quando a gente perde uma referência no esporte.